Opa, fiel, Alexis Sanches é oferecido ao Corinthians. Os quatro sims de Roger Guedes, dele, dos empresários, da família e do Corinthians. Eu vou explicar. E também a falta de comprometimento no Corinthians, jogador fumando, certo? Na frente do Luxemburgo. Vamos falar sobre isso também. A gente sabe que o Luxemburgo é aquele treinador vanguarda, aquele treinador da moda antiga, onde os jogadores, muitos bebiam, fumavam, saíam para a noite. E tá rodando aí uma imagem não, um vídeo, né, do, do aniversário da filha do Guedes, onde tá os jogadores do Corinthians lá reunidos, Renato Augusto, Luxemburgo, dá para ver também alguns outros jogadores do elenco lá. E tá o Luxemburgo conversando com o Fábio Santos. E a gente sabe que o Fábio Santos tem alguns problemas físicos, né? A gente sabe que ele é um bom lateral, que tecnicamente ele é bom, mas a gente sabe que fisicamente ele não aguenta mais. Ele chega no fundo, não tem força para cruzar uma bola, não tem mais precisão para acertar um cruzamento. No mano a mano não vai ganhar nenhuma, na velocidade muito menos. Então, por essa questão, o Fábio Santos já não deveria aí ser titular do Corinthians, né? Só que assim, além dele ser titular, a gente sabe que a gente tem uma deficiência, porque o Bidu entra, vai mal, contra o Vasco lá, ele tem participação direta no gol do Vasco. Só que a gente vê que o Fábio Santos tem essa questão física, né, que deveria estar se cuidando mais, deveria, né, estar ali, alimentação, tendo tudo certo, mas a gente vê que o Fábio Santos está fumando no vídeo, gente. Eu sou aqui para me meter na vida pessoal do jogador? Não. Pode se acabar o pulmão dele, se ele quiser, é o problema dele. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Se ele joga no Corinthians, ele já tem 37 para 38 anos. A parte física dele já não pesa, já não é aquele fator que determina, né? Positivamente, mas sim negativamente. Ele está indo muito mal fisicamente. Será que não deveria, pelo menos, não fumar? Porque eu acho que ele já não vai aguentar mais correr, né? Devido à idade dele, mas ainda o cara fuma, né? Então, tipo assim, já dá pra ver que tem um pouco de falta de comprometimento. Claro que é um vício, é uma coisa externa, uma coisa pessoal, beleza. Mas assim, o Fábio Santos, eu acho que em especial não deveria tá fumando. Ele é um cara profissional, atleta do Corinthians, ele tem que estar no melhor dele. Então, assim, já não basta o Fagner gordo. O Fagner tá gordo, gente. Já emagreceu 1, 2 quilos, mas tá gordo ainda. É só ver, quando a câmera foca nele, dá pra ver a gordurinha escapando aqui, outra ali. E agora esse vídeo aí do Fábio Santos fumando, que quem sou eu para questionar a vida pessoal do jogador? Mas vendo da visão profissional dele no Corinthians, ainda mais se tratando do jogador que tá mal fisicamente, já tem uma certa idade, eu não achei legal não. Enfim, comente o que você achou. Vamos falar agora sobre os quatro sims do Roger Guedes. Assim, o Roger Guedes, ele deixou claro na entrevista dele que não era só o sim dele que interessava, não era só o sim dos empresários, mas sim o conjunto de sim que acaba ali determinando a saída dele do Corinthians ou não, né? Porque ele falou que depende do sim dele, da família dele, dos empresários dele e do Corinthians, certo? Assim, o dinheiro é um dinheiro que o Corinthians não vai tirar no Guedes nunca. E o Duílio está ciente disso. Então não sei como que tá a questão do Duílio lá do Alessandro. Né? Se eles acham que vale a pena liberar o Guedes e pegar esses 50 milhões limpos, né? Ou se vale a pena você dar um não e ficar com o Guedes. Só que, como eu falei, são quatro sim, não é só o do Corinthians. O do Corinthians seria só um peso, não seria todos os pesos. A família do Guedes, assim, eu acho que eles não vão querer sair. Porque o Guedes já foi para a China, ganhou muito dinheiro na China, muito dinheiro lá na China. Ele já foi para lá novo. Então, assim, mesmo ele ainda sendo um jogador relativamente jovem, 26 anos aí para 27, ele já ganhou dinheiro pra caramba. Porque ele estava numa ótima fase no Atlético Mineiro, né? Estava sendo cotado para a seleção, assim como ele está sendo cotado agora. Não duvido nada ele aparecer na próxima convocação aí. Seria justo, na minha opinião. Aí ele saiu do Atlético Mineiro, recebeu um salário absurdo para ir para a China, foi embora, certo? Novo, foi lá ganhar dinheiro. Depois ele volta pro Corinthians.
E agora ele está numa fase espetacular no Corinthians, né? Ainda melhor do que do Atlético Mineiro, porque no Atlético Mineiro ele estava com apenas 15 jogos lá, no Corinthians ele já está com vários jogos, já está com uma constância de vindo esse ano todo bem, ano passado também ele foi bem, né? Esse ano está sendo espetacular, mas enfim. Então, ao meu ver, a parte financeira talvez não pese tanto pro Guedes, porque ele tem um salário muito alto no Corinthians, no padrão brasileiro. Ele já foi ganhar dinheiro na China. Então, talvez esse fator, para a família, o fator financeiro, talvez não pese. Mas o fator de. Eu acho que a galera não vai querer morar no Oriente Médio, né, gente? Eu acho que dificilmente eles vão falar, não, é melhor sair daqui e morar no Oriente Médio. Se fosse Europa, eu não dizia nada. Mas Oriente Médio, aí eu acho que nesse quesito família aí, talvez, ó, vamos supor, os quatro sim, o Corinthians diga um não, porque sabe a importância dele, e a família também diga um não, devido a morar no Oriente Médio, e também a parte financeira dele tá legal, do Guedes tá legal, não precisa sair correndo para ganhar dinheiro. Aí você tem o sim dos empresários, aí que tá. Porque ele sempre enfatizou que está na mão dos empresários, os empresários que estão vendo, que estão lidando com isso. Mas assim, os empresários querem dinheiro. Os empresários não estão nem aí para o bem-estar do jogador, não estão nem aí para o bem-estar da família, não estão nem aí para nada. Eles querem dinheiro. E financeiramente essa proposta é maravilhosa, certo? Então, os empresários vão dizer sim com certeza. O Guedes, aí que está a incógnita. Porque assim, ele é um cara que dá para ver que ele gosta de estar no Corinthians e tal, mas as entrevistas dele deu tom de despedida. Eu senti isso. Eu senti um tom em que ele não tem certeza se quer ficar e está pendendo para ir, certo? Esse foi o tom que eu entendi do Guedes, né? Mas aí tem a seleção, porque se ele for para a Arábia, esquece a seleção. Todo mundo sabe que lá, para a Arábia é para o Catar, né? A gente sabe que lá o futebol é fraco, a gente sabe que lá fisicamente os caras não são a mesma coisa, taticamente menos, e competitividade também. Então, dificilmente ele vai para o Catar, dificilmente não, é impossível ele para o Catar e receber convocação da seleção. Então, assim, se ele tem essa vontade de ir para a seleção e tal, aí talvez o Guedes também diga um não, talvez, tá? Mas ele deu a entender que tá balançado e tal, ninguém sabe, é incógnita. Então, eu diria que a família e o Corinthians digam não. Quase que eu dei o dedo para vocês sem querer. O Corinthians e a família digam não. Os empresários vai dizer sim, com certeza. E o Guedes, vamos supor que está na mão do Guedes, gente. De acordo com essas quatro opções, essas quatro questões aí que vai reger se ele vai embora ou não, tá na mão dele, certo? Vamos esperar os próximos capítulos aí para ver no que vai dar. E o Alex Sanches. Alex Sanches jogou no Barcelona, jogador chileno. Tinha característica de muita velocidade, finalização boa. Mas já tem 34 anos, né, gente? Só que, se por exemplo, chegar amanhã, o Guedes vai embora, o último jogo dele agora contra os New Old Boys, ou se ele só vai no final de agosto, mas já tá tudo certo, enfim. Isso é uma notícia assim. E o Corinthians precisa de substituto pro Guedes. Aí até você mapear o mercado, não vai dar tempo você jogar, você ter ele contra os jogos importantes da temporada aí. Você tem um substituto, na verdade. Então aparece o Alex Sanches oferecido. Então eu pegaria e traria o Alex Sanches para o Corinthians. Porque talvez seria uma solução rápida no quesito de você já ter ali uma opção. Porque se você for mapear o mercado, for procurar, aí eu não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo ele chegar antes de jogos decisivos para o Corinthians. Então eu traria o Alex Sanches se o Guedes sair. Se o Guedes falar, tô saindo, eu trago ele. Se não sair, gente, mais um cara de 34 anos, milionário, recebendo muito. Apesar do Yuri estar fazendo uma temporada ruim, é o centroavante ali, a gente ainda tem um centroavante e tal. Então, teoricamente, eu só traria ele se o Guedes confirmar a saída. Se confirmar a saída, traz, porque é um cara que tem qualidade, apesar da idade, mas vai ser um substituto rápido ali, ainda mais para a função que o Guedes está fazendo, que não é mais aquela de jogar pelos lados. Ele está quase como segundo atacante ali. E o Sanches, para um cara de 34 anos, seria uma boa função, né? Até porque não vai precisar ir voltar toda hora, como o Guedes não está fazendo. Enfim, comente aí o que você achou sobre essas notícias.
Deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!